O Ministério da Saúde divulgou hoje que o Brasil vai receber o antiviral, tem um nome meio complicadinho, Tecovirimat, medicamento usado contra a varíola dos macacos. A compra será por meio da Organização Pan-Americana de Saúde, a OPAS. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse que os casos mais graves vão ter prioridade para usar esse remédio. E aí vamos atualizar, então, os dados mais recentes do Ministério da Saúde apontam para 1.066 casos da doença em todo o país. E houve uma morte confirmada na última sexta-feira de um homem de 41 anos em Belo Horizonte. Ele tinha vários problemas de saúde e, inclusive, enfrentava um câncer. E olha só, apesar de ter divulgado a aquisição desse antiviral, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, não informou ainda quantas doses serão compradas, nem o prazo para que o medicamento chegue ao Brasil. Bom, para a gente falar mais sobre essa doença que está preocupando o mundo todo, nós convidamos aqui para o estúdio a infectologista Joana Dark Gonçalves. Primeiro, eu gostaria de agradecer a presença da senhora. Muito obrigada. Boa tarde, doutora. Boa tarde, eu que agradeço o convite, espero contribuir aí com algumas informações. Muito obrigada. Para começar, doutora, sobre esse medicamento, né? Ele reduz o tempo de sintomas e de transmissão da doença, segundo uma pesquisa que saiu na revista Lancet. Já vamos então lembrar aqui, para o pessoal que está acompanhando o Boletim Metrópolis, quais são os principais sintomas da varíola dos macacos e como acontece a transmissão. Bom, os principais sintomas, eles estão associados a algumas coisas bem gerais. Por exemplo, nos 3, 5 dias iniciais, você vai sentir um mal-estar, febre, pode ter calafrio, dor nas costas, mal-estar geral. Logo em seguida, alguns dias depois, você pode aparecer com algumas manchas vermelhas, que são as manchas planas, que elas vão ficando um pouquinho mais elevadas e se transformam em bolhas e feridas. E aí você pode ficar doente, transmitir por um período de até 21 dias. A transmissão é fundamentalmente de contato próximo. Isso significa o quê? Tocar nas lesões e também contato com objetos contaminados, como toalha, lençol, talheres. E além disso, por via respiratória, quando você fica próximo de uma pessoa menos de 1 metro, através das gotículas que a gente acaba expelindo quando a gente fala ou conversa, né? Ou seja, na comunicação do dia a dia, digamos assim. Essa é a forma de transmissão. Agora, doutora, a gente deve continuar usando máscara, já que você falou, né, das gotículas, ali da parte da respiração mais próxima. Você acha que a gente deve continuar usando máscara, por exemplo, ou isso não influencia tanto? Olha, como a gente tem observado, as principais medidas, elas estão associadas ao nosso comportamento, né? Então, assim, as medidas de prevenção que a gente tem enfatizado para as pessoas é a seguinte: principalmente se você tem algum sintoma, você pode fazer o autoisolamento, se afastar do restante das pessoas, ficar um pouco mais tranquilo em casa, né? Ter algumas medidas de limpeza de superfície para quem tem um familiar ou alguém infectado em casa, limpeza com água sanitária, limpeza da própria roupa, né? A gente aconselha a lavar com sabão comum, às vezes até ferver. E a máscara, ela é recomendada sim, assim, se você for sair, estiver aqui em algum ambiente, mas o ideal é que você se recolha. E a máscara e os EPIs, que a gente chama de equipamentos de proteção individual, é bem recomendada principalmente para o profissional de saúde, que é mais exposto, que vai estar ali no dia a dia lidando com as pessoas com maior risco de infecção. E hoje está tudo aberto, né? Festas, shows, então o ideal é manter a máscara, higienizar sempre as mãos, ter cuidado onde você toca, são as medidas gerais que a gente já conhece também. Perfeito, doutora. Eu acho que chegou uma pergunta de algum internauta, vamos dar uma olhada? Olha só, uma pergunta da Olivia Meirelles, ela pergunta aqui para a doutora: será uma pandemia como a Covid-19, doutora? Olha, eu me lembro da Covid, né? A gente começou lá, vai durar 3 meses e ficamos aí já quase 3 anos.
A gente espera que não, porque já é um vírus conhecido, né? Um vírus com potencial de mutação menor do que o da Covid, com potencial de transmissibilidade bem menor também. Nesse momento tem assustado porque mais de 80 países e essa transmissão por contato próximo está acontecendo de forma mais rápida, ele é um pouco mais transmissível, mas a gente não está pensando em pandemia, não. Mas aí isso vai depender do nosso cuidado, da forma como a gente vai enfrentar essa doença sem estigma, sem preconceito e tentando agregar e trazer esses doentes para os serviços de saúde para a gente interromper essa cadeia. Então, só vai ter pandemia se a gente desleixar, né? Só vai ter problemas associados ao vírus se a gente não tiver os cuidados adequados. Sim. Olívia, já agradeço a tua participação. A gente tem outra pergunta aqui, doutora. Que outro ponto importante é a gravidade da doença, né? Pelas estatísticas, ela é menos grave que a Covid, por exemplo. Mas quais são os sinais de alerta, assim, que a pessoa deve, então, procurar um hospital? Como a gente sabe que está ficando grave? Como a gente tem duas cepas virais, uma muito mais letal, digamos assim, que a outra, né? A que a gente está tendo circulando, ela tem em média 1% de mortalidade. Então, esse 1% é baixo, mas se tiver muita gente infectada, pode ser um grande problema de saúde. Os sinais de alerta, geralmente, é quando você tem mais lesões do que o esperado, ou seja, mais feridinhas, mais manchas do que a gente, que foge do seu controle, né? Com muita dor, essas bolhas, às vezes, elas são extremamente dolorosas, elas podem aparecer em diversas partes do corpo, desde 1, 2 até milhares de pústulas e bolhas. Então, e a gravidade geralmente está associada também a alguma doença prévia que você tem, imunossupressão, crianças, gestantes, os grupos de risco que a gente já conhece. Então, assim, se você apresentou as manchas e está se sentindo muito mal, né, a dor de cabeça, porque muitas pessoas têm complicado com encefalite, né, e também infecções bacterianas secundárias, quando você coça, quando você toca, e aí você acaba se contaminando com outras bactérias e piorando. Agora, doutora, queria também perguntar sobre a vacina, né? A dose para varíola, aquela de antigamente, que tinha ali na carteirinha, né? Ela é a mesma que será aplicada agora na varíola dos macacos, né? Todo mundo poderá se vacinar. A gente sabe que o Ministério da Saúde informou que, a princípio, são os profissionais da área da saúde imunossuprimidos, né? Mas eu queria saber se a dose ali, se a vacina é a mesma composição e, de repente, aquelas pessoas que já foram vacinadas no passado, elas já têm ali anticorpos? Excelente pergunta, Larissa. Claro, quem tem mais de 50 anos e que vacinou para varíola tem maior chance de não se infectar e, caso se infecte, vai desenvolver casos mais leves. Ela tem uma eficácia em torno de 80%. Vale lembrar que a gente tem 3 tipos de vacinas no mercado, né? Todas elas são utilizadas para a varíola humana. A gente vai ver a eficácia real para monkeypox nos próximos meses com o processo de imunização. Não tem vacina suficiente no mundo para imunizar todo mundo. Dessas 3 vacinas, uma é de 2 doses, outra por outro laboratório 1 dose, nós temos uma para criança que é para um laboratório japonês. Mas, de forma geral, é a mesma vacina. E lembrando que, como a gente não tem dose suficiente, reforçar os cuidados aí com relação à precaução de contato.